Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona aula do nosso módulo de Estatística Básica, e a aula de hoje é uma continuação da nossa aula que fala sobre a lei dos grandes números. Nessa aula eu vou mostrar um código onde a gente vai ver a lei dos grandes números na prática. Para isso, vou importar aqui algumas bibliotecas, pandas, matplotlib para a gente ver o gráfico, warnings para ignorar os avisos e a minha função drop_reset_index para limpar o meu data frame. Eu vou pegar uma base de dados que está lá disponível no GitHub gratuito. Essa base de dados é a base de dados da Footstats 2006 até 2021. Essa base de dados está aqui, no GitHub público, Footstats, e aí você vai ter aqui ela, Footstats 2006-2021. Essa base de dados, ela tem bastante jogo, e a gente vai inicialmente ordenar ela por data. Vou transformar em datetime primeiro, ordenar por data, vou ajustar o index, e aqui eu vou criar uma coluna de resultado. Então, como é que vai ser nossa coluna de resultado? Eu quero fazer o teste se o mandante venceu ou não. Então, se o mandante marcou mais gols que o visitante, então eu vou colocar na coluna resultado o valor número 1. Se o mandante não venceu, ou ele perdeu ou foi empate, eu vou colocar na coluna resultado o valor 0. E aí eu vou imprimir na tela o tamanho da nossa base de dados. Então tá aqui, a nossa base de dados ela tem 169.433 jogos. É jogo pra caramba. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou filtrar nessa base apenas os jogos que tem odd entre 1,80 e 2,20. Para a gente ter uma odd média 2, tá bom? Então eu vou filtrar a nossa base, vou dar o drop reset index e aqui eu vou pegar apenas as colunas date, league, season, home, away, goes home, goes away, odd home e o resultado. Tá bom? Então vou executar e também estou pedindo para imprimir o tamanho da base filtrada. Então, dos quase 170 mil jogos, apenas 30 mil jogos tem uma odd média 2 para o mandante. Muito bem, então temos aqui 30.321 jogos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar um comando chamado sample. E aqui eu vou dizer o número de jogos que eu vou querer nessa minha amostra. Então, eu vou criar um data frame chamado df, que eu vou lá na minha base e vou pegar uma amostra com 10 jogos. Para que eu vou fazer isso? Para que vocês vejam como ele, utilizando esse comando, ele pega jogos aleatórios. A gente pode ver pelo index. Então, se eu executar novamente, a gente vai ter outros jogos. E cada vez que eu executar, ele vai selecionar aleatoriamente 10 jogos. Se eu colocar 100, ele vai selecionar aleatoriamente 100 jogos. Tá bom? Então, isso vai servir para quê? Para a gente ir lá na nossa caixinha, no nosso jogo, e pegar jogos aleatórios para que a gente possa fazer o nosso teste da lei dos grandes números. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar 10 jogos, vou filtrar os jogos cujo resultado foi 1. Nesse caso, a gente tem uma vitória do mandante. Então, esse é o meu filtro. Eu vou salvar na variável, no data frame win. O meu segundo filtro vai ser naqueles em que o resultado foi 0, ou seja, lose, o mandante não ganhou. Então, aqui eu vou ter o total de jogos, o total de vitórias e o total de derrotas. Quero saber a porcentagem, a quantidade de vitórias em função do total de jogos. E aí, dada essa porcentagem, eu quero saber qual é a odd justa. E aí eu vou imprimir total de jogos, total de vitórias, total de derrotas, taxa de acerto e a odd justa. Vou calcular a porcentagem de acertos, porcentagem de erros e vou criar um gráfico de barra
onde eu vou colocar acertos e erros dessa odd média 2, tá bom? Então, o título do gráfico vai ser taxa de acertos e erros do time da casa. Então, vamos executar essa célula para a gente ver um resultado bastante interessante. Então, aleatoriamente, na minha base de 30 mil jogos, com odd média 2, eu peguei 10 jogos, onde a gente teve um total de 4 vitórias, 6 derrotas, uma taxa de acerto de 40%. Mas eu não estou selecionando jogos com odd média 2. Aqui está dizendo que a odd justa é 2.5. Se eu pegar novamente 10 jogos aleatórios, coincidiu da gente obter o mesmo resultado. Cada vez que eu for pegar, a gente vai ter uma taxa de acerto praticamente diferente. Então, notem que 10 apostas de jogos em que o mandante tem uma odd média 2 é uma quantidade muito pequena para a gente querer chegar em alguma conclusão. Porque cada vez que eu pego 10 jogos aleatórios, a gente tem uma variação. Por exemplo, nesse aqui eu tive mais acertos do que erro. Mais uma vez, mais acertos do que erro. Aqui, né, a gente obteve 50-50, mas cada vez que a gente executa, a nossa taxa de acerto tende a mudar. Então tá aqui um caso, né, bem onde a gente tem uma disparidade muito grande. O que é que eu vou fazer agora? A nossa amostra é 10 jogos. Agora eu vou aumentar a minha amostra para 100 jogos. O código é exatamente o mesmo. A única coisa que eu mudei foi a nossa coleta da base, né, o nosso espaço, a nossa amostra, que agora é de 100 jogos. Então vamos ver o resultado nesse caso. Então, com 100 jogos, nessa primeira simulação, a gente teve 49 vitórias e 51 derrotas de um time com a odd 2. Então, nesse caso aqui, a gente obteve um resultado bem interessante. Mas se a gente executar de novo, olha a disparidade. A odd já vai para 2.33, ou seja, 43 vitórias e 57 derrotas. Se a gente executar de novo, 40% de acerto e 60% de erro. Então, notem que apesar da gente ter aumentado consideravelmente o número de jogos, cada vez que a gente executa a simulação, os nossos resultados mudam pra caramba. Vamos aumentar a nossa amostra, vamos aumentar para 1000 jogos. Então, estou pegando 1000 jogos com odd média 2. O ideal seria que a gente tivesse 500 jogos de acerto e 500 jogos de erro. Vamos executar. Está aqui, 481 vitórias, 519 derrotas. Uma taxa de acerto de 48%. Odd justa de 2.08. Se a gente executar novamente, esse valor, olha, ficou bem bonitinho, né? 499.501. Vamos executar de novo para ver se a gente mantém esse resultado. Obviamente que não, né? O número de jogos ainda é muito pequeno para isso. Então, 466, 534, odd justa 2.13. Vamos aumentar. Ao invés de eu pegar 1000 jogos, eu vou pegar 10.000 jogos. Mesmo código, vamos executar. E aí a gente já tem algo mais interessante. Não, a nossa odd justa ainda está um pouquinho alta, mas dos 10.000 jogos, 4.845 a gente acertou, 5.155 a gente errou. Mas a taxa de acerto está próxima aos 50% da odd 2. Executei novamente, mudou aqui o número de jogos, taxa de acerto se manteve em 48. Executei novamente, mudou novamente o número de jogos, porém a taxa de acerto ela está se mantendo. Cada simulação que a gente faz, a taxa de acerto se mantém próxima aos 48%. Vamos aumentar de 10.000 para 20.000. Vou executar aqui e vamos, 48%. Executei novamente, 48%. Fica variando, né? Muito próximo a 48%. E assim vai. Deu uma caída para 47%. Estou arredondando, né, para baixo. 48%. Estou executando várias vezes. Os valores dos jogos mudam,
mas a taxa de acerto permanece em 48%. Vamos aumentar para 30 mil, né, que é o número quase total de jogos na nossa base. Então, aumentando aqui para 30 mil, vamos ver o que acontece com a nossa taxa de acerto. Ela se mantém aqui em 48%. Então, eu estou pegando jogos com odd média 2. A taxa de acerto deveria estar próximo a 50%. E o que a gente percebeu com isso? Que a gente tem uma estabilidade à medida que o número de jogos tende a aumentar. Então, a partir de 10 mil, a gente já teve uma estabilidade por volta dos 48%. Se a gente chegasse, por exemplo, a 100 mil jogos nessa faixa de odds, com certeza a gente chegaria nos 50%, que é o que a odd média 2 propicia, né, de probabilidade. Quando a gente estava com uma quantidade de jogos pequena, por exemplo, 1000 para baixo, essa taxa de acerto ficava variando. Ora ela passava dos 50%, ora ela ficava muito abaixo. E principalmente quando a gente estava com 100 ou 10, essa variação ela era muito grande. Então a lei dos grandes números ela traz isso para a gente. Quanto maior for o número de eventos que você está analisando, menor vai ser a variância. Quanto maior o número de jogos que você fizer, né, numa determinada estratégia, mais próxima você vai estar do seu resultado esperado. Então, se você cria uma estratégia e ela lá tem uma taxa de acerto de 60%, um jogo, 10 jogos, 20, 50 jogos não significam nada. Volume, né? A palavra-chave do que a gente faz aqui no mercado de apostas esportivas está relacionado com volume, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, a importância da lei dos grandes números.